aqui, né? Vamos partir para a próxima questão, questão de número 4. Questão de número 4, vamos acompanhar na tela. Essa questão número 4 é uma questão de ângulos, né? Questão de ângulos. E para isso, para a gente poder resolver essa questãozinha, é importante que a gente tenha alguns conceitos em mente, alguns conceitos muito importantes, tá? O primeiro conceito que a gente deve relembrar é o conceito sobre a relação do ângulo inscrito com o ângulo central, tá? É uma relação aí que cai bastante, né? O ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central, tá certo? Então vamos lá, um exemplo aqui, ó. Vamos botar aqui. Imagina que tem aqui uma circunferência. O ângulo central é aquele que tem o vértice no centro da circunferência. E os pés desse ângulo são pontos sobre a circunferência. Um ângulo inscrito, por exemplo, eu vou colocar o vértice dele sobre a circunferência exatamente aqui. Vou colocar uma outra cor, só para ficar mais fácil a gente entender. E ele vai ter os pés sobre os mesmos pontos desse ângulo central. Fazendo dessa forma, esse ângulo inscrito, ele é exatamente metade do ângulo central. Por exemplo, se aqui estiver medindo 60 graus, aqui vai estar medindo 30 graus. E esse arco aqui, ele é chamado de arco capaz, que é bastante importante a gente entender essa parte, tudo bem? Vamos lá então, continuando. Bom, essa é uma primeira teoria importantíssima que a gente vai precisar usar. Por quê? Porque eu já estou visualizando aqui, ó, olha que coisa legal, ó, tá vendo esse ângulo aqui, ó, que está nessa questão? Olha lá, ele tem 90 graus, ó, 90 graus. Se esse ângulo tem 90 graus e ele está apoiado sobre esses pontos aqui, esse é um ângulo inscrito, valendo 90 graus. Se o inscrito é metade do central, vale também eu pensar que o central é metade do inscrito. Então, quanto que nós vamos ter aqui, ó? Qual vai ser esse ângulo aqui? Vai ser o dobro do inscrito, o dobro de 90, ou seja, ele vai ser exatamente o quê? 180 graus. Isso significa dizer que essa corda aqui, ela é necessariamente o diâmetro. Então, nós temos aqui, ó, meia volta, tá? Nós temos 180 graus. E claro que para o outro lado também teremos 180 graus, tá certo? Então, essa é uma primeira observação em relação à teoria que a gente vai utilizar aqui para resolver essa questão, tá certo? Vamos lá, vamos ver um outro ponto importante também para a gente resolver essa questão. É o chamado ângulo excêntrico. Ângulo excêntrico, tá certo? Ângulo excêntrico. O que significa excêntrico? Excêntrico, centro, né? Ou seja, ele não está no centro, ele está fora do centro, tá legal? E nesse caso, a gente tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo C. Em que o vértice, ele está aqui, o vértice, ó, vou fazer grandão para ficar mais fácil de visualizar. É um ângulo excêntrico, tudo bem? E quando você tem esse ângulo excêntrico, e nesse caso aqui externo, ou seja, do lado de fora da circunferência, vamos desenhar aqui, por exemplo, ó, uma circunferência e um ângulo excêntrico. Aqui, por exemplo, ó. Nós queremos descobrir, por exemplo, esse ângulo aqui, que é o C, né? Vamos supor que seja X e aqui o ângulo Y, representando ângulos centrais desses arcos. O ângulo C, ele é dado pela metade da diferença entre esses ângulos. Tudo bem? Então, isso também é um teoreminha bastante importante. Tá legal? Um outro teorema que aparece com uma certa frequência, vou botar aqui, é o ângulo chamado ângulo de segmento. Ângulo de
segmento. O que vem a ser um ângulo de segmento, hein? O ângulo de segmento ele é composto, ele é formado por uma reta tangente e uma corda, tá? Uma corda dessa circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor uma reta tangente e uma corda, assim, ó, uma corda, tá legal? Esse ângulo aqui é chamado ângulo de segmento. Ele também vai ser metade do ângulo central correspondente a esse arco aqui, ó. Tudo bem? Vai ser metade. Ele tem mais ou menos a mesma ideia do ângulo inscrito. Tá legal? Beleza? Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma corzinha para diferenciar. E vamos que vamos, né? Bom, vamos lá. Ele falou na questão que esse ângulo B, ele vale 40 graus. 40 graus. E ele é um ângulo inscrito. Logo, o ângulo central ele é o dobro do inscrito. Como esse ângulo B ele está com as perninhas ó, aqui e aqui, esse ângulo central referente a esse arco vai medir 80 graus. Por quê? Porque é o dobro de 40. Tá certo? Agora eu vou descobrir esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo aqui. Eu sei que o ângulo C, ele me disse na questão, vale 15 graus. E ele é um ângulo excêntrico externo. Então, vou dizer aqui ó, que 15 é igual a x aqui, ó, que é o nosso 80, menos, vou chamar aqui de y, menos y sobre 2. Passando 2 para lá multiplicando, vai ficar 30 igual a 80 menos y. Passando o y para lá, y igual a 80 e o 30 para cá, menos 30, y vai ser 50 graus. Então, esse pedacinho aqui, esse ângulo central referente a esse pedaço aqui, ó. Vamos ampliar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vai valer 50 graus. Certo? Vou apagar aqui para não confundir. Pronto. E então, só está faltando descobrir essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, né? Se a gente sabe que aqui é uma semicircunferência, 180 graus, para o outro lado devemos ter também 180 graus. Nós já temos o 80, temos o 50, 80 mais 50, isso dá o quê? 130 graus. Quanto falta para 180? Falta 50. Então, aqui também vai ser 50 graus. E isso o ângulo central. Porém, o ângulo de segmento, ele também é metade do central. Então, esse alfa, ele vai valer 25 graus. Só que a questão não quer o valor de alfa. A questão está pedindo o seguinte, ó, o valor do suplementar do alfa, do ângulo alfa. Gente, o suplemento é aquilo que falta para 180 graus. Então, se o alfa ele vale 25, 180 menos 25, isso vai dar o quê? 155 graus, que vai ser a nossa resposta que está na letra C. Tá certo? Então, essa questão aí, ela exigiu do candidato que ele soubesse sobre ângulo inscrito, que é metade do central, ou que o central é o dobro do inscrito, mesma coisa. Que o ângulo de segmento ele se comporta da mesma forma que o ângulo inscrito, também é metade do central, ou que o central é o dobro do inscrito. O ângulo excêntrico externo, que tem essa formulazinha aqui, ó, beleza? Além, claro, né, de uma visão de Tandera, uma visão além do alcance. Que maravilha, certo? Questão essa, que a resposta, então, é a letra C, 155 graus, ok? Bom, e por último, não menos importante, vamos para nossa quinta questão. A nossa quinta questão, ela envolve também geometria, tá? Porém, vai envolver um pouquinho mais de álgebra, de função do primeiro grau e função do segundo grau. Mas de nada demais, nada muito avançado. Apenas é uma questão clássica e por isso eu não poderia deixar de colocá-la na nossa revisão, no nosso aquecimento. Tudo bem? Vamos que vamos? Então, ó, vamos dar aquela leitura para a gente poder situar na questão. Diz o seguinte, ó, num terreno em forma de um triângulo retângulo, com catetos medindo 20 metros e 30 metros, deseja-se construir uma casa.
retangular de dimensões x e y. Você vai lendo e vai olhando para a questão, para você enxergar onde está o 20, para você enxergar onde está o 30, conforme figura abaixo. O perímetro da casa em metros, tendo a mesma ocupado a maior área possível, é igual a... Então, o que ele quer saber nessa questão? O perímetro da casa em metros, tendo a mesma ocupado a maior área possível. Então, vamos que vamos para resolver essa questãozinha. Ele quer saber o perímetro da casa em metros, tendo a mesma ocupado a maior área. Vamos aqui, ó, a maior área possível. Essa parte é importante, maior área. As dimensões também são importantes, já estão na figura, né? E ele quer saber o quê? O perímetro, tá legal? Então, vamos sublinhar também essa parte, que é justamente o que ele está querendo que a gente descubra, tá certo? Essa questão é o seguinte, ó. Bom, antes mesmo de fazer essa questão, pela experiência, né? Quando você tem um retângulo e essas questões envolvendo a maior área possível, a maior área possível normalmente é a área de um quadrado, tá legal? Mas vamos calcular, vamos chegar nessa conclusão. Vamos lá. Eu vou primeiramente escrever o que ele quer, né? Uma das coisas que ele quer, que é sobre a área. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. Então, nós vamos ter aqui, ó, a área do retângulo, que é a área da casa e não do terreno. O terreno é o triângulo. Ele está falando que a casa é o retângulo. Vai ser x vezes y. Tudo bem até aí? X vezes y, a área do retângulo. E agora, eu vou achar uma relação entre o x e o y. Eu vou buscar uma relação, tá? Mas se liga numa coisa, toda vez que a questão fala assim, tendo a mesma ocupada a maior área possível, gente, normalmente isso vai cair numa função do segundo grau, que a gente vai ter que pensar no vértice de uma parábola, tá bom? A gente vai ter que pensar no vértice de uma parábola. E como ele está falando de maior área possível, a concavidade vai estar para baixo, o vértice vai estar lá em cima, tá? Essa área vai estar no eixo y e a outra dimensão da casa vai estar no eixo x. Beleza? Mas vamos lá. Como é que a gente vai buscar uma outra relação para isso aqui cair numa função do segundo grau? Ó, da seguinte forma. Ó, daqui, olha o pontinho que eu estou fazendo até aqui, mede 20, certo? Agora, somente esse pedaço aqui, ó, que eu estou pintando de laranja, ele vai ser tudo menos essa parte aqui, ó, que é y. Então, aqui vai ser 20 menos y. Tudo bem? O mesmo raciocínio nós vamos usar na vertical. Se aqui é x, aqui também vai ser x. E essa parte de cima aqui, ó, vai ser tudo, que é o 30, menos essa parte de baixo, que é o x. Pronto, tá lá. E daí, pessoal, o que a gente vai fazer, hein? Olha só, repara que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui é igual a esse aqui, e esse aqui é igual a esse aqui, ó, 90 graus. Nós estamos diante de dois triângulos semelhantes. E se eles são semelhantes porque possuem ângulos congruentes, nós vamos fazer o quê? Semelhança de triângulos. Tá legal? Vamos lá? Então, ó, aqui eu vou pegar o x, vou dizer que ele está para 30 menos x. 30 menos x, tá certo? Assim como, agora volto para esse triângulo aqui, ó, 20 menos y está para essa base desse triângulo aqui, para y. E agora, vamos lá multiplicar cruzado. Ó. X vezes y é xy igual 20 menos y, que multiplica, olha os parênteses, não pode esquecer, 30 menos x. Tá legal? Vamos lá. Ó. Fazendo a operação distributiva, x vezes y é igual 20 vezes 30, 600. 20 vezes menos x, menos 20x. Y vezes 30, 30y, mas tem o sinal de menos 30y. Menos y com menos x vai dar mais xy. Tudo bem até aí? Vamos cortar? Vamos, né? Olha lá, xy de um lado e xy do outro. Ó. Quando passar para o outro lado, vai ficar com sinal positivo e outro negativo, né? Então, temos... O que sobra aí, ó? Vou passar o 30y para cá, tá? Ó, 30y é igual a 600 menos 20x. Vou dividir todo mundo por 10. Dividido todo mundo por 10, na verdade, basta cortar os zeros. Cortei aqui um daqui e um daqui.
E agora vamos isolar o y. O y vai ser igual a 60 sobre 3 menos 2x sobre 3. Pronto, então eu tenho aqui o y isolado, tá certo? O que eu vou fazer com esse y? Eu vou jogar ele aqui em cima, ó. Eu vou jogar ele aqui em cima. Então vamos lá, ó. Vamos botar aqui em cima, ó. Como é que vai ficar o valor da área? É x que multiplica y. Só que quem é o y agora, ó? Ó, 60 por 3 dá 20, né? Vamos botar esse 20 aqui, ó. 20 menos 2x sobre 3, tá certo? Fazendo a distributiva, a área vai ficar 20x menos x vezes x ao quadrado. Então vai ficar menos 2x ao quadrado sobre 3. Olha a função do segundo grau aparecendo aí, ó. Nós temos a área em função do valor de x. Vamos só colocar na ordem, ó, dos graus aqui, ó. Então vai ficar menos 2/3 de x ao quadrado mais 20x. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, o que ele fala na questão? Ó, repara que eu falei, né, que o x ao quadrado senão ficaria negativo aqui, né? Por quê? Porque a gente está diante de uma parábola com cavidade para baixo. Se a parábola tem concavidade para baixo, aqui o vértice ele é um ponto de máximo. E aqui, se é a área, é justamente aqui nesse ponto que nós vamos ter a área máxima. E para essa área máxima, nós vamos ter um valor de x aqui, ó. E esse x é chamado de x do vértice, que tem até uma fórmula para ele, né? Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Então, o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Substituindo, vamos lá, o b é 20, né? Então vai ficar menos 20 sobre a 2a. Então vai ficar 2 vezes menos 2/3, menos 4/3. Isso vai ficar menos 20, que multiplica menos 3/4. Ó, repete primeiro, multiplica pelo inverso segundo. Vamos lá, menos com menos mais. E aí vai dar 60 dividido por 4, isso vai dar o quê? Vai dar 15. Então o x do vértice vai valer 15. Tudo bem até aí? Tranquilo? Descobrimos uma das dimensões da casa, que é 15. Tá certo? Então esse nosso x aqui vale 15. E para a gente descobrir o y? Ó, o y ele é 20 menos 2 vezes o x, que é 15, sobre 3, né? Quanto é que vai dar isso? Ó, 20 menos, ó, 15 sobre 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Sim ou não? Vê se está certinho aqui a conta. Tá certinho, né? Vamos lá. 20 menos 10, isso vai dar 10. Beleza? Vamos conferir só a conta, ver se está tudo certo aqui. Vamos lá, menos com menos mais, 60 dividido por 4. Aqui, menos 20, foi perfeito ali. Só fazendo aqui a contagem, menos 20, né, que é menos b sobre 2a, menos 4/3, menos 60 dividido por 4, menos dá mais, vai dar 15, perfeito. Substituiu aqui, 20 menos 2 vezes o 15, sobre 3 vai dar 5, 5 vezes 2, 10, 20 menos 10, 10. Beleza, então aqui o y saiu como 10, tá lá. E ele quer saber o perímetro. Então, para finalizar, o perímetro aqui, ó, 2p, né, vai ser 2 vezes o 15, mais 2 vezes o 10. Então, vamos lá, 30 mais 20, e o nosso perímetro está dando o quê? 50 metros. Beleza, pessoal? Perímetro da casa, então, em metros, respondido aqui, tendo a mesma, ocupado a maior área possível, é igual a 50 metros. Letra C. Certo? Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Desejo a vocês aí, candidatos à Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né? Toda sorte, toda calma, né, na hora da prova, para que vocês possam alcançar um excelente resultado, né? Eu sei que alguns já estão estudando há mais tempo, outros estão começando a estudar, outros já estão aí mais ou menos, alguns desistiram, né? Mas é importante você ter foco, disciplina, perseverança. Todos são capazes de conseguir, desde que permaneçam estudando da forma certa. Beleza? Nós somos aqui do Curso Forte, preparando para concurso, com vários aprovados. Seja muito bem-vindo se está chegando no nosso canal.
compartilha, né? Ativa aí o sininho, curte, para você poder estar recebendo aí mais informações preciosas